Com as transformações sociais e cada vez mais as pessoas trabalhando em busca dos seus objetivos, seja por questões de planos pessoais ou até mesmo por questões de sobrevivência, fica cada vez mais difícil dar atenção para a saúde física, mental e muitas vezes com a alimentação. Por isso, de 3 anos para cá, os números de obesos no país têm aumentado gradativamente. Não só no Brasil, como em todo o mundo, mas aqui os dados aumentaram para valer. Pensando nisso, hoje nós vamos falar com a médica, doutora Paula Cícero, que nos traz este importante tema falando sobre a obesidade no momento atual. Doutora, bem-vinda ao IFOP. Obrigada. Eu falei muito rápido de você, aliás, gostaria até de falar que a doutora Paula, ela trabalha nas áreas de endocrinologia, também nutrologia, mas fala melhor pra gente das áreas com a qual você atua hoje e os atendimentos que você faz. Obrigada. Eu sou a doutora Paula Cícero, trabalho com a medicina de família, que faz a parte de prevenção, trabalho com a endocrinologia, que cuida de todos os órgãos produtores de hormônios, e trabalho também com a nutrologia. A nutrologia é diferente do nutricionista, que trabalha com a parte alimentar, mas não monta o cardápio. Muito bem, a doutora Paula também, além destas áreas, ela hoje trabalha, estuda terapias alternativas e a medicina quântica. Eu falei um dado no início do programa que eu aprendi mais cedo com a doutora Paula, ela comentou que de 3 anos para cá aumentou muito a questão de obesos no país. E a que se deve esses fatores, doutora Paula? Bom, as pessoas estão engordando mais por conta primeiramente da alimentação, né? Que tem sofrido-se um padrão alimentar diferente, decorrente de agrotóxicos, a comida do gado está mais enriquecida de GH, que são hormônios, o sedentarismo também está maior. Quer dizer, são fatores que de pouquinho em pouquinho vão fazendo com que... Eu acho que um dos maiores é a alimentação, que sofreu uma grande mudança, assim, tem muito agrotóxico e muito metal pesado na comida. E que faz, assim, engordar, né? Que ela fica uma comida inchada, né? É o que tem acontecido. E as pessoas que procuram atendimento, é mais por questões de saúde mesmo ou porque está com o emocional abalado, não se enxerga bem da forma física que se encontra? Eu acredito que a parte emocional mexa bastante, porque eu vejo que no inverno do ano passado eu não tinha tanto paciente acima do peso. Esse ano já está bem maior a procura pensando na saúde, não só em estética. Mas eu acho que a autoestima mexe muito com isso. Sem dúvida, uma coisa acaba levando a outra, Sim. Né? Aquela pessoa que não está muito bem, de repente está um pouco estressada, de repente não está muito... Aí vai descontar na comida. Vai descontar na comida, né? Quando não é isso também, come apenas quando sente muita fome. Às vezes a pessoa com uma depressão muito profunda, sim, acaba se alimentando. Isso também prejudica muito, né? Com certeza, porque o carboidrato é como se a energia está sugada e o cérebro vai gritar serotonina. A serotonina é encontrada nos carboidratos. E ela vai comer arroz, mais açúcar, mais farinha. O nosso corpo é muito inteligente, ele armazena os estoques de gordura, né? Mas muitas vezes não é assim que a gente tem que viver, né? Vivendo no limite, né? Sim, a gente às vezes está no piloto automático também, né? E a comida, às vezes vai comer porque está feliz, porque está triste, às vezes até perdeu o parâmetro, né, de sentimento e vai acabar comendo mais. Às vezes não tem o controle do que está comendo, né? Já gera uma compulsão. Sem dúvida. As pessoas que vão no seu consultório, o que elas relatam em sua maioria dos casos nessas questões de obesidade? Da dificuldade? Eu acho que pela questão de às vezes emagrecer e não conseguir manter o peso também. É o que eu trabalho muito com os pacientes, é o que eu falo que eliminou o peso em 1 ano, tem que manter pelo menos 6 meses. Então não é só passar uma vez e depois não voltar mais, tem todo um acompanhamento com nutricionista, psicólogo, eu acho que é em conjunto, né, também. Sem dúvida. É uma coisa, como a obesidade envolve tudo, acho que não adianta ela só passar com o médico. Ela tem que procurar os gatilhos que fazem ela engordar. Muitas vezes é o psicológico. Exatamente. Não é só fatores de... alimentar ou sedentarismo, sim. O que seria o estresse crônico que a gente ouve falar? O estresse é liberado por um hormônio chamado cortisol.
O cortisol, ele fica na região da hipófise, que é dentro do cérebro. E aí tem situações que provocam o estresse também. Por exemplo, a gente pegar trânsito, às vezes a TV proporciona cenas não tão adequadas, ouvir, né? O cérebro é muito visual e aditivo. Então, se a gente vivencia isso todo dia, o cortisol vai ser liberado. Quanto mais cortisol é liberado. Então, isso vai virando uma bola de neve. Isso que a gente chama de estresse crônico, esse aumento de cortisol de forma excessiva. E esse hormônio, ele prejudica a circulação? O que ele traz? Ele, assim, produzido em quantidades adequadas, ele vai fazer a parte da imunidade, vai mexer com o intestino, vai controlar a tireoide. Ele é como se fosse o chefão dos hormônios. Certo. E aí, quando ele começa a ser produzido de forma descompensada, ele vai descompensar o que ele já faz normal. Então, vai dar taquicardia, ele vai dar queda de cabelo, invade em desde a cabeça à ponta do pé. Então a pessoa vai ter queda de cabelo, vai mexer com a tireoide, ela vai ficar mais irritada. É aquela pessoa que sempre tá nervosa e sempre nada tá bom. Ela começa a reclamar porque mexe com a parte mental. Então ele controla tudo e começa a ficar doente, começa a ficar mais resfriado, mais cansado. Verdade. Eu acho que essa questão de uns anos para cá, a obesidade ter aumentado nos adultos, tem um reflexo também nas crianças, né? Demais. Nunca as crianças estiveram tão estressadas como ultimamente, né, doutora? Sim, eu acho que é o ambiente familiar, né? Às vezes vê o pai e a mãe correndo, aí fazendo tudo para ontem, os dias também estão bem corridos e nisso a pessoa vai ficando mais ansiosa. Eu acho que essa ansiedade gera na criança também uma obesidade. A energia passa, né? Exatamente. A energia do local, o convívio. E aí, às vezes, é o que eu falo para os pacientes, não adianta só mudar a mãe, tem que mudar toda a família, né? Principalmente para a criança que precisa emagrecer. Sim. Não é só a criança fazer uma alimentação melhor, tem que trabalhar a mãe, melhorar o pai, todo mundo se ajudar. Os fatores de obesidade infantil, na verdade, nem sempre são questões alimentares, né, da criança, porque passa muito dessa influência familiar. Eu acredito que é muito a parte social, socioeconômico também, que às vezes já tive pacientes que não tinham o que comer e só dava arroz e salsicha para as crianças e elas ficavam engordando. Verdade, né? Então eu acho que o ambiente é como eu falo para os pais, vocês são reflexos para os teus filhos, então se você quer ter uma alimentação saudável, tem que proporcionar isso também, né? Sem dúvida. Comer compulsivamente, as crianças hoje têm comido muito também, né? E coisas assim, as famosas besteiras, né? Elas comem, antes que comia Mac uma vez no mês, agora tá indo, né, nesses junk foods com uma maior frequência. O acesso delas está maior também, né? Antes a obesidade infantil a gente não tinha muito, era mais criança desnutrida. Hoje desnutrição saiu por tabela, né? Exatamente também porque os alimentos estão mais gordurosos. E a criança ela está comendo mais isso, ela tem um acesso maior. E não há um freio, uma medida por conta dos pais também, é muito difícil a gente ver pais no nosso meio social, amigos, familiares que colocam uma medida na educação alimentar dessa criança. Exato. Né? É muito difícil a gente ver. Eu vejo até bebês assim, que você tá vendo, olha, o bebê tá comendo uma bala, um doce que antes não comia, né? Um chocolate. Refrigerante, exato. Exatamente. E no nosso corpo, doutora Paula, os reflexos da obesidade, parece que existem 3 fatores de acúmulo, como que funciona isso? Então, esse cortisol, como eu falei, né, o cortisol liberado, ele vai empurrar os outros hormônios, então vai mexer na parte da tireoide, vai causar às vezes um hipotireoidismo, vai dar um acúmulo de gordura visceral, principalmente no abdômen, porque vai desregular o pâncreas também, às vezes pode proporcionar até um pré-diabetes, às vezes um diabetes. Vai mexer com o coração, dando uma hipertensão. Então, onde for acumulando essa gordura, vai sendo liberado algo no corpo, né? Apesar de existirem pessoas que têm uma predisposição já para engordar, os fatores no ambiente social mudam totalmente a cena, né? Ou aumentam ou diminuem. Hoje tem se estudado bastante essa genética, né? Então a gente tem visto que dentro do útero, a criança ela pode ter uma predisposição a ser obesa. Às vezes pela mãe já ter passado uma gravidez super estressante, ela ter tido um parto cesárea, já é um fator de como se fosse um empurrão para esses genes desencadearem uma obesidade. Então, além da má alimentação, do sedentarismo, vem a genética também. Nessas questões que, dependendo de cada organismo, o corpo empurra para um local,
tem a ver com a genética da pessoa ou é a situação que ela está vivenciando? Varia muito isso? Varia, sim. Eu acho que conforme aquela coisa do estresse, quanto mais estressada ela tá, mais sintoma ela vai ter. Então, desde queda de cabelo, falta de ar, ela vai viver cansada, ela vai viver é uma pessoa desanimada. Aonde for acumulando essa energia e o acúmulo de cortisol também, esse estresse, ela vai desencadear algo. Verdade. E as maiores queixas que eu pego é queda de cabelo, falta de ar, cansaço, desânimo, dores articulares, porque assim, o osso ele aguenta até 5 quilos. Por exemplo, se você está com 1,70 de altura e tem 70 quilos, está adequado. Agora passou 75, seu corpo começa para dar uma estabilidade maior, então isso vai causando dores também. A fala fadigada, também. A própria questão da caminhada mesmo, o que antes costumava ser prazeroso, agora passa a ser penoso. Sim. Né? Então todas essas mudanças corporais vão fazendo esse caminho contrário, né? Exatamente. Isso é explicado também, porque é o que eu falo, o corpo é muito inteligente. Então, quando aumenta o cortisol, diminui um outro hormônio que chama dopamina. A dopamina, ela é um hormônio do prazer. Então, tudo que te causa felicidade, faz você fazer as coisas felizes, ela vai ser liberada. Só que com o aumento do cortisol, ela é diminuída. Então, você vai ficar com mais preguiça de ir para academia, vai querer comer mais carboidrato ainda para tentar compensar. Ou seja, vira uma bola de neve no corpo. O que eu acho muito importante é tentar ver duas coisas no obeso. Não discriminá-lo, falar a pessoa está obesa porque ela quis. Não, ela não acordou obesa, né? Ela teve uma série de fatores para desencadear uma obesidade. E tratar ele de uma forma conjunta. Né? Verdade. Eu acho que seria muito importante a pessoa perceber o ponto exato quando ela para de tomar a rédea das próprias situações na vida. Sim. Quando a comodidade da situação ou a situação estressante passa a comandar as atitudes dela. Exatamente. Quer dizer, tenho vontade de ir para a academia, mas não vou. Tenho vontade de comer uma coisa mais saudável, mas acaba não... Quer dizer, ela acaba sendo atropelada. Exatamente. Pelo impulso ou pela negatividade. Ela está sem controle. Exato. Sem controle, ela está sem controle, ela se torna daí pessimista e tudo vai virando para é o que a gente fala de uma energia negativa, né? Ela perdeu o prazer da vida e quer achar algo que falta nela, que às vezes vai ser a comida. Eu imagino que o seu papel deve ser muito difícil, porque tudo que as pessoas querem mudar na vida delas, elas acham que é uma receita pronta. Exato, eu acho que meu maior desafio são as pessoas que acham que é só o remédio, que que a maior parte do tratamento é um remédio milagroso, que vai emagrecer 30 quilos no mês. Aí quando eu faço ela entender que é tudo, aí ela faz direito o tratamento, né? E adere, né? A partir do momento que você coloca ali, não porque você quer, mas acaba entrando na influência do medo, né? Olha, se você não for por esse caminho, pode ser que você não tenha um desfecho muito bom, né? E parece que a pessoa vai começando a se adequar por causa do medo. Sim, né? O que eu percebo é que tem pessoas que às vezes tem que pedir exame, por mais que você sabe que tem alteração, mas eu gosto de comprovar. Aí eu peço assim como se fosse um check-up, tudo, cardíaco, do intestino, tudo. De sangue também, para ela ver, porque às vezes eu mostro e falo, olha, se continuar assim, você quer continuar assim? Aí às vezes dá um twin nela, mas hoje, como eu comentei, antes as pessoas vinham só por questão de estética, né? Porque chegava o verão, era a maior coisa emagrecer, agora já não, no inverno já tem vindo uma demanda maior. Muito bem. E eu fico bem feliz com isso, quando a gente emagrece antes do verão. E poder orientar essas pessoas também, né? Sim, é verdade. Nós estamos em foco com a doutora Paula Cícero, ela que está falando sobre importantes assuntos conosco, que envolvem questões da nutrologia, também questões da endocrinologia, falando sobre esse tema central que envolve a obesidade não só adulta como infantil, um fator muito preocupante para a desenvoltura da vida, do meio social também, da atividade física, e a gente vai para um rápido intervalo, mas continue com a gente que voltamos com esse assunto muito em breve. Até já!